Saudações, viajantes cósmicos de todas as galáxias. Quem está falando com vocês é o Marcelo. Todos vocês sejam bem-vindos para mais um vídeo. E depois de um longo período sem vídeos, algo em torno de 2 meses, eu resolvi voltar. E para a gente estrear esse pequeno retorno, eu resolvi falar sobre um vilão que, em termos de popularidade, é o mais conhecido por todos. Aquele que está tanto nas mídias digitais, no cinema, na literatura e nos quadrinhos. Estamos falando do grande artífice, do vilão, aquele personagem, aquela personagem que representa o vilão. Estamos falando de Darth Vader, que veio de A Guerra nas Estrelas. Então já peço que você deixe seu like, sua interação, que é de extrema importância, e vamos lá. Bom, Darth Vader. Para entendermos como Darth Vader surgiu, primeiro temos que entender quem era ele antes dos eventos do Império Galáctico. Bom, Darth Vader teve sua origem em Anakin Skywalker. Anakin, ele fazia parte da Ordem Jedi e tinha uma mística meio que religiosa e meio que espiritual, que iria surgir alguém com o título de O Escolhido. E os mestres Jedi, o Conselho Jedi, todo aquele pessoal enxergava no jovem Anakin esse escolhido. E o que é o escolhido? O escolhido, ele pode ser entendido como um misto de herói e salvador, meio que um messias. O escolhido foi profetizado várias vezes na Ordem Jedi e ele iria trazer um fim à Ordem do Sith, e o escolhido faria com que ocorresse um equilíbrio na força. Mas Anakin, como tinha toda aquela carga em cima dele, por ele ser, entre aspas, o escolhido, se voltou para o lado sombrio da força, ouvindo as dicas de Palpatine, os seus conselhos, as suas histórias. E isso acabou meio que contaminando o jovem Anakin. E o Anakin, ele se transvestiu do poder sombrio da força e se entregou a ele. E então Palpatine o transformou em um Sith e deu a ele o nome de Darth Vader. E então o Anakin, que agora é Darth Vader, passou a emprestar o seu poder para o Império Galáctico, que havia sido ressuscitado. Quando era Anakin, ele foi um pupilo de Obi-Wan Kenobi. E Anakin, antes de ser Darth Vader, quando era um Jedi, foi mestre de Ahsoka Tano. Anakin teve ligações interessantes no que se diz amor e relações de companheirismo. Ele se enamorou de Amidala Padmé e ela também se apaixonou por ele. E eles dois nutriam um amor muito profundo, e desse amor muito profundo, eles dois geraram Luke Skywalker e Leia Organa. Anakin, antes de abraçar o lado sombrio da força, era descrito como um homem muito gentil e atencioso para com aqueles que ele considerava amigos e companheiros, mas com inimigos e com aqueles que ele considerava inimigos da Ordem Jedi, inimigos do lado positivo, podemos dizer assim, da força, ele era um tanto impiedoso e muito rígido. Isso refletia muito os traumas passados que o Anakin tinha em sua vida antes de ingressar na Ordem Jedi. Quando Anakin, por fim, abraçou de uma vez por todas o lado sombrio da força, ele realizou um massacre no Conselho Jedi, e então foi uma batalha em Mustafar contra o seu ex-mestre Padawan Obi-Wan Kenobi, que Anakin veio a ter aquela infeliz situação em que ele acabava sendo mutilado pelo seu ex-mestre. Anakin, ele teve as suas pernas cortadas e seus braços,
e ele caiu na lava e acabou tendo todo o seu corpo queimado. No entanto, teve uma reviravolta do destino e o Anakin acabou sobrevivendo e ele foi resgatado pelo Império Galáctico, especialmente pelo Senhor Palpatine. Foi quando Padmé, que veio a morrer, que Anakin 100% ele abraçou o lado sombrio da força. E ele passou a ser um homem nutrido do ódio e da raiva. E ele criou um ódio supremo contra a Ordem dos Jedi, a qual ele considerava como hipócritas, falsos moralistas e que não mereciam nada a não ser o fio do sabre de luz. Após a derrota do seu mestre, Obi-Wan Kenobi, em Mustafar, o Anakin ele teve que passar por processos cirúrgicos para recuperar o seu corpo. Claro que ele nunca mais poderia voltar a ser o que ele foi no passado, pois os seus membros haviam sido perdidos, o seu corpo havia sido queimado, mas com a tecnologia médica do Império Galáctico, ele teve membros mecânicos alocados em seus membros perdidos. E foi dado a ele um traje que o mantinha vivo. Ou seja, o traje passava a suprimir o estado orgânico da Anakin, e se caso ele retirasse aquele traje, ele viria a morrer. No entanto, o traje ele causava uma dor insuportável para o Darth Vader, e é compreensível que esse traje causasse essa dor, pois era o plano de Palpatine cultivar esse ódio, essa dor no jovem Darth Vader. Bom, o Anakin, após a derrota em Mustafar, ele passou a ser afligido por certos traumas. Ele aprendia com seus erros e ele já não era mais tão confiante nem tão arrogante como ele fora no passado. É uma das características que o difere dos demais Sith. Os Siths, eles colocam totalmente a sua fé, a sua confiança em suas habilidades de batalha e estratégia. E de nenhuma forma eles aprendem a respeitar os seus oponentes, mas apenas os desprezar, sejam eles menores do que eles ou maiores. Mas o Anakin, o Darth Vader, ele aprendia com seus erros, ele passava a respeitar aqueles que eram mais poderosos do que ele ou aqueles que eram de iguais com ele. Então ele era muito apto a ser estratégico, ele não agia puramente na arrogância. O ódio que Anakin tinha acabou mergulhando em uma espiral eterna de sofrimento. Claro que o Anakin, que agora é Darth Vader, tinha certos momentos de, podemos dizer, de lapsos do passado. Então podemos dizer que ainda restava um pouquinho nele de humanidade. Uma característica que o difere dos demais cifras, como eu relatei agora há pouco, é que ele era capaz de entender as próprias falhas. Ele entendia o que ele era, ele entendia o que ele tinha que fazer. Então ele passava a ser assombrado por tristeza e uma melancolia que não era perceptível para os demais. Mas dentro daquele traje escuro, o jovem Anakin ainda existia. E ainda havia uma pequena esperança dele retornar para o lado Jedi. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você ter assistido. Um forte abraço. Até nosso próximo encontro e valeu!